Pronto, estou de volta novamente para dar continuidade ao nosso bate-papo. No vídeo anterior, eu falei sobre essa questão de um dos momentos que eu passei, esse processo com a dor, com os diagnósticos. Eu falo muito mais da fibromialgia, mas eu já comentei que tem outras questões, né? Mas enfim, vou enfatizar mais a fibromialgia porque a dor, ela fala mais alto nesse momento, né? E a dor da fibro realmente é algo que, para quem passa, sabe o que eu tô falando. E aí o que acontece? Foram longos anos, porque eu recebi o diagnóstico da fibro em 2016. Então, de lá pra cá, né? 9 anos. Mas, antes disso, eu já sofria sem diagnóstico. E é exatamente a realidade de muitas pessoas que têm fibromialgia, né? Muitas pessoas, elas sofrem há muitos anos. E eu sei de pessoas que são idosas e sofrem há muitos anos. Eu fico imaginando essas pessoas que são idosas, como é que é pra elas, como foi pra elas passar por todo esse processo de dor sem ter ninguém que entendesse a dor. Apesar de que eu acho que existiam alguns médicos e já se falava sobre a fibromialgia e tudo, porque eu já sei de pessoas idosas também que fizeram alguns tipos de tratamentos, mas provavelmente para as pessoas com condição financeira, né, que tiveram sorte de encontrar bons profissionais. Mas o fato é que a nossa saúde mental é muito frágil, né? A gente é muito resiliente no momento de dor, é um fato. Deus nos dá uma força que a gente não sabe de onde vem. Foi isso que aconteceu comigo, porque eu sei que independente da pessoa ser cristã ou não, eu conheço pessoas que elas realmente estão vivendo pela fé. E eu vivo hoje pela fé e sempre vivi pela fé. Mas eu chorei muito, muito mesmo, até a chave virar. Eu chorei muito, porque vários sintomas vinham todos juntos. E nesse período também antes de receber o diagnóstico, o que acontecia? O nível de estresse que eu passava, de ficar correndo atrás de médicos, de ter que me justificar, de ter que explicar que eu tinha, e compromissos que foram cancelados, e não consegui dar conta do que eu precisava dar conta. Muitos casos, foram muitos casos. Então, isso me deixou muito mal, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei e gosto de cumprir meus compromissos. Isso me deixava mais triste, mais desanimada, e automaticamente vinham vários sintomas. Um dos sintomas que eu senti, eu sei que tem a ver com esse nível de estresse, porque depois que a chave virou, com relação à minha aceitação, com toda a situação que eu estava vivendo, eu não senti mais, que eu sentia sintomas parecidos com a labirintite. Então eu ficava deitada e via tudo rodar. E eu fiz vários exames, e não sei se vocês sabem, mas provavelmente já ouviram falar que a labirintite, na verdade, as pessoas não tem equilíbrio, né? Perdem o equilíbrio. E comigo aconteceu muito isso. Então o que acontece é que nós somos corpo, alma e espírito. Apesar de que a gente às vezes foca muito no corpo, mas a ciência foca muito no corpo. Então a gente tem uma tendência a focar muito no corpo. Então se dói no corpo, a gente corre. E agora se dói no corpo, não tem diagnóstico, é problema. Se for uma questão ligada à questão do cérebro, a gente vai para o especialista. Se for uma questão relacionada a questões do coração, né, doenças relacionadas ao coração, a gente vai no cardiologista. Mas quando é algo que não, os especialistas, né, mais conhecidos não conseguem responder, é muito mais difícil. Então é muito mais difícil a pessoa ser compreendida. Então eu senti vários sintomas de níveis de estresse. Teve uma época que meus pés ficaram muito inchados também, que até hoje eu não sei a explicação, mas aí depois eu descobri que pessoas com fibromialgia também pode acontecer isso. Mas o fato é que chegou um dia, eu não consegui detalhar todo esse processo para vocês, mas chegou um dia que a chave virou. A chave virou e eu decidi, na verdade, eu fui convencida, né?
pela circunstância, e Deus me ajudou muito. Eu tenho muita fé, senão eu não estaria aqui realmente. Então minha fé, minha certeza de que tem um Deus que me ama, que é meu Pai, que cuida de mim, é que me trouxe até aqui. E como foi esse processo de aceitação? É interessante que quando você ouve alguém que tem um problema, ou que tem um problema parecido, ou está passando por um problema, falar sobre si mesmo, você ouve um relato de um testemunho de outra pessoa, é tão poderoso, é tão poderoso. E a primeira experiência que eu vivi, de que meus olhos se iluminaram e minha mente mudou com relação ao que eu estava sofrendo, que eu tenho sofrido, foi quando Lady Gaga fez um documentário no Netflix, ou na Netflix, falando sobre a fibromialgia. Não sei se vocês sabem, ou algumas pessoas podem saber, outras não sei quem que vai estar vendo esse vídeo, mas Lady Gaga teve um ano, 2015, 2014, um período desse aí, foi 2015 para 2016, ela cancelou um show no Rock in Rio, e ela divulgou, né, a assessoria dela divulgou que ela não viria para o Brasil por conta da fibromialgia. E isso trouxe a fibromialgia para os holofotes, né? Então, porque quando o artista fala de um assunto, de qualquer assunto, as pessoas ouvem mais, né? Vai para as redes sociais, vai para a televisão aberta. E aí, quando a Lady Gaga tocou nesse assunto, aí alguns especialistas começaram a pincelar, né, falar sobre esses assuntos na televisão aberta. Foi divulgado um documentário na Netflix, e eu assisti, em que Lady Gaga, ela mostra o dia a dia dela, né, ela toma muitos remédios, muitas injeções para suportar a dor, mostra ela em crise, inclusive. Eu acho que esse documentário, não sei se ainda está na Netflix, ela deitada e recebendo uma massagem. Eu até fiquei pensando, no meu caso, com dor eu não consigo nem receber massagem. Mas enfim, algumas pessoas elas gostam da massagem e enfim, elas melhoram. Mas no meu caso não funciona. E ela chorava demais. Ela chorava demais. Demais mesmo. Ela estava em desespero. E aí passava ela indo pro pronto-socorro, indo pro médico dela particular. No caso eu falo pronto-socorro, mas celebridade não é pronto-socorro, né? Vai para emergência diretamente para ser atendida por um especialista, né? Assim, o médico particular dela. E ela toma várias injeções, com certeza injeções fortíssimas para suportar a dor, porque ela tinha que gravar e cantar e várias coisas. E isso me tocou muito, essa coragem dela, né, de falar abertamente, de se mostrar, de revelar essa fraqueza, de ser tão vulnerável. E aí eu vi uma reportagem com ela falando o seguinte, uma pessoa perguntando para ela, né, um jornalista perguntando para ela como foi a sensação de se ficar tão vulnerável, se não gerou constrangimento, aquela divulgação, né? Todo mundo ficou sabendo como ela convivia com a dor e tal, e ela disse que foi ao mesmo tempo constrangedor, mas por outro lado foi libertador. E essa frase ficou na minha mente, foi libertador. E eu fiquei muito grata pela vida dela, porque ela é uma ativista nas pesquisas. Ela fala sobre a fibromialgia nos Estados Unidos, ela é uma ativista, ela investe em pesquisas para que a fibromialgia possa ser conhecida, né, e que as pessoas que têm fibromialgia possam ser respeitadas também, e também possam ter pesquisas para que possam de repente descobrir, né, uma forma de ajudar, de nos ajudar, né, ajudar as pessoas com fibromialgia. E a partir daí eu comecei a refletir sobre como eu estava naquele momento, e que eu estava no processo de negação, de não aceitar o que estava acontecendo, de revolta, mas que para mim não estava me ajudando também, tá assim. Eu poderia canalizar isso de uma forma diferente. E aí encontrei uma pessoa muito legal. Eu gostaria inclusive um dia de fazer uma live com ela, uma jovem, deve ter uns 30 anos hoje, que ela fala sobre a fibromialgia, e ela começou a revelar diariamente como era viver com a fibromialgia.
Eu fiquei super feliz de encontrar alguém assim tão corajosa mesmo, que me deu coragem, inclusive. Ela mostrava dias que ela estava na cama e ela gravando, ela sentindo a dor. Ela falava como eu estava sentindo naquele momento. Ela falava de momentos, de episódios de que ela estava no congresso, ela é farmacêutica, e ela não toma remédio, ela já sabia porque os remédios não ajudavam, então ela sabia muito bem, né? Então ela começou a me ajudar nisso também, para eu não ficar me intoxicando com os remédios que os médicos passavam. E ela falou em um episódio que ela teve uma crise no congresso que ela participou, da área dela, e que ela se deitou dentro do banheiro do local, né, do local do congresso, porque ela começou a chegar fadiga. É o que acontece quando a pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma crise, ela também pode estar acompanhada de fadiga. E o que acontece, se eu tivesse com fadiga agora, provavelmente eu estaria cansando, não conseguiria nem falar com vocês direito. Eu estaria, parece que todas as minhas energias, elas se esvaem. E ela mostrou um vídeo falando sobre isso. Não me lembro bem se ela mostrou ela no banheiro, não tenho certeza, ou ela falou sobre isso. O fato é que a chave começou a virar e eu fiquei pensando, eu posso usar tudo isso que está passando comigo, eu posso canalizar para algo pensando no outro, em como ajudar pessoas a se entenderem, a se sentirem acolhidas. E aí eu decidi usar realmente de sabedoria, né? De discernimento que só Deus pode dar para me cuidar, né? Me cuidar melhor e buscar estratégias para poder tomar decisões para me cuidar. E aí as coisas, Deus foi abrindo as portas, porque eu comecei a ter contato com profissionais realmente que tinham um olhar diferente. E a partir daí as coisas realmente deram uma guinada na minha vida. Meu modo de pensar sobre a doença, modo de pensar meu dia a dia e a decisão de não permitir que a dor me paralisasse. E essa conversa eu quero dar continuidade no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.